Sejam todos bem-vindos ao Jeff Podcast. Esse podcast de hoje, ele é muito importante para a vida de 100 em cada 100 pacientes que estão acima do seu peso. Hoje a gente vai falar sobre você tem fome de quê? É importante a gente falar sobre esse assunto porque a gente tem que desvendar os problemas que tem por trás da luta da balança. Eu acho que se vocês pensarem, muitas das vezes vocês já se pegaram assaltando de noite a geladeira e você não estava nem com fome. É sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês. Que motivações nos levam a comer? Fome física ou fome emocional? Além do consumo excessivo de calorias, a obesidade também pode ser causada por outros fatores, como doenças diversas, desequilíbrios hormonais e até causas psicológicas e emocionais, como as compulsões alimentares. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, eu tive que trazer dois convidados super especiais, amigos de vida e parceiros que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro eu queria apresentar, lógico, a doutora Patrícia Rodrigues, que é médica do emagrecimento e performance e especialista em protocolos digetáveis. Patrícia, seja bem-vindo. Graças a Deus, hoje a gente está junto aqui, né? Legal, né, Jefferson? É uma satisfação enorme. Mais uma vez, na verdade, mais uma vez estar com você, né? Mas pela primeira vez estar aqui, como o Jefferson falou, é um irmãozão. E é uma satisfação aqui grande, muito. Conversar, bater um papo com você realmente sobre um assunto que nos preocupa muito, que é essa relação que as pessoas têm com a comida, né? E aí, eu tenho fome de quê? Realmente essa minha fome, ela é física ou ela é uma fome psicológica? Né? E isso aí traz pra gente hoje uma grande preocupação, porque muitas vezes as pessoas pensam que elas estão com essa fome ou elas estão nessa situação porque ela está com problema hormonal ou ela tem alguma doença, e muitas vezes é só o emocional. Então, você conseguir diagnosticar, saber realmente, saber que tipo de fome você está tendo e como você vai abordar ela e como é que você vai tratar, a relação que você vai ter com ela vai fazer um diferencial muito grande. Não, e é interessante falar, porque primeiro todo mundo já fala logo que o problema é tireoide, né? E hoje... Ai, meu problema é tireoide, doutor. Hoje eu recebi uma paciente comentando aqui que você falou isso, ela falou assim, doutora, olha, eu tenho muita consciência. A primeira coisa que eu digo, não coloque a culpa na minha tireoidezinha. Minha tireoidezinha. Não, a última culpada é minha tireoidezinha. Porque todo mundo só diz assim, não, eu não perco peso. Uma das coisas, quem é a primeira culpada? Tireoide. Sempre vem ela. Né? Sempre vem ela. Mas, Paty, eu acho que, antes de tudo, eu queria dizer sobre a admiração que eu tenho por você. Você foi minha aluna. Verdade. Foi aluna. E eu vejo o seu crescimento porque é tão importante quando a gente está falando aqui sobre o paciente que está acima do peso, mas não existe só aquele paciente, não é só a obesidade, ele não tem uma doença só. Então, quando você fala aqui que você trabalha esse paciente, você ajuda no emagrecimento e você ajuda na performance, porque o primeiro passo é o emagrecimento. Só que quando você faz o paciente emagrecer, você vai dar o segundo problema para ele, que você está resolvendo, que é a performance. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre um paciente que está acima do peso, você consegue dar o começo, o meio e o fim para ele. E você deixa ele andar sozinho. E deixa ele andar, porque ele tem que aprender. Né? Então, quando eu sempre digo para ele, Jeff, que quando ele chega comigo, ele vem porque ele quer emagrecer. Mas eu digo, o que te traz aqui é a balança. Mas você que tem algo muito maior que você ainda não conseguiu enxergar, ou às vezes só a balança te motiva. É você querer viver com qualidade. E quando ele traz lá e a gente abre para ele aquele leque, onde que para ele ter qualidade, para ele ver essa balança mexer, chegar onde ele quer, né, para ele trabalhar a autoestima, ele tem que trabalhar alguns pontos que a gente vai falar sobre a fome, que é a alimentação. Ele precisa trabalhar uma atividade física, ele precisa cuidar de um sono para ele ter um sono reparador. Ele precisa trabalhar com o que ele coloca lá dentro, porque isso aí vai desregular totalmente a microbiota, o intestino dele. E ele precisa avaliar a questão hormonal fora, que é super importante. Não menos, eu acho, tanto quanto a gente está falando sobre esses outros pontos que eu falei para você, a parte emocional dele. E é isso aí, esse conjunto vai fazer um diferencial para trazer realmente para ele isso que ele faz. O emagrecimento, a alta performance e realmente ele viver com qualidade de vida. Bem, tem outro rapaz aqui, a gente tinha que apresentar, eu esqueci dele. Já estava aqui para entrar debaixo da mesa. Dr. Fábio Rodrigues, que ele é cirurgião especialista em cirurgia bariátrica e metabólica.
seja bem-vindo, graças a Deus deu certo. Choveu até porque você veio hoje, né? Choveu, acho que choveu porque a gente conseguiu fazer esse podcast, né? Que, ó, já foi remarcado várias vezes, né, Jefferson? É um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho que você faz, que é fantástico. Eu sou fã número 1 seu desde muitos anos. Vou contar um segredo hoje aqui para vocês, pessoal. Ela também foi minha aluna. Mas isso são águas passadas. São águas passadas. Mas a doutora Patrícia também foi minha aluna, né? Nossa aluna na época, né, gente? Sim, com certeza. Então, a gente tem muito prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. E ela já fez uma bela introdução aí. Vamos discorrer aí nos seus tópicos. Mas assim, eu ainda queria aproveitar também, Fábio, lógico, não é pra gente passar aqui 2 horas rasgando seda, mas assim, o Fábio é aquele amigo onde a gente estudava nas madrugadas, fez residência de cirurgia junto, sempre se apoiou, era aquele cara que, putz, cara, me empresta 10 conto aí porque eu tô sem dinheiro, pô, paga o almoço aí pra gente. E assim, Fábio, mais uma vez, a Patrícia é porque é meio que a gente veio nascer quando ela veio como aluna. Mas, cara, a sua visão, a sua postura, que eu vi, você correu na contramão de tudo que a gente tinha aqui de cirurgiões sobre bariátrica, sobre as cirurgias metabólicas, porque você entendeu que o paciente era um todo. Sim. Entendeu? Então poucas pessoas quando começou entendiam isso. Não é só uma cirurgia, você tinha um começo, como a gente falou, um começo, meio e fim. O começo era a cirurgia bariátrica. Era a ferramenta, né, gente? Era uma ferramenta só. Mas e aí, né? E depois? E aí, o que você vai fazer? Então, assim, eu fico muito feliz, Fábio, porque eu acho que amigo é o que fica feliz com o sucesso do outro, cara. E pode ter certeza, cara, eu sou muito feliz pelo seu sucesso. E assim, vocês estarem aqui pra mim é uma honra. Obrigado. Estar aqui também pra gente é uma honra. Obrigado, gente. Meninos, vamos lá para a gente botar isso aqui pra rodar o Jeff Podcast. Eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro, Hospital Checkup, que é o queridinho de Manaus, no meio do Adrianópolis. Importante você falar, se você vai lá levar a sua família, ou se for você tem serviço de valet. Então, sabe aquela coisa chata que você já está no hospital, já está aquele aperreio todo, querendo ir lá para consulta, fazer seu exame, você deixa lá o seu carrinho, não se preocupe, o pessoal tem o valet que vai guardar o seu carro e traz depois para você. E também o IBCar, carro de aluguel. Desapega, para com essa história de você achar que você tem que ter um carro seu, um carro para chamar de seu na realidade. Então vamos lá. Eu, Jefferson, aproveito, eu pago o meu aluguel mensalmente no meu cartão, que eu vou ganhar o quê? Milha. Então amanhã, na realidade amanhã não, hoje eu estou gravando numa quinta-feira, estou indo para Recife com milhas que eu ganhei do IBCar. Então você não pode perder, legal. Desapega disso. Olha, já quero. Meninos, vamos lá, olha. Segundo a amostragem do Ministério da Saúde, 63% da população brasileira apresenta sobrepeso ou obesidade. Lembrar que em Manaus, a gente há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente estava em primeiro, né? Somos ainda. Interessante perceber que em 2009 as pessoas com peso normal eram a maioria, e em 2010, 2011 as curvas se encontraram e depois essa situação se inverteu. A partir de 2011 a gente já teve essa mudança. O que você acha, Patrícia, que aconteceu na vida das pessoas? Por que esse boom dessa obesidade e do sobrepeso? Muito, eu acho que está relacionado à alimentação, né? O estresse. Alimentação, o estresse, né? Esse corre-corre do dia a dia, onde você hoje a gente quer tudo ser cômodo, tudo ser facilitado, e essa facilidade muitas vezes com alguns aplicativos que você está em casa, de noite, de madrugada, é só você colocar seu dedinho lá, fazer o pagamentinho Pix, né? Ou um cartãozinho, chega aquela comidinha para você. E aí essa comida, muitas vezes que é preparada, realmente da forma que tem que ser preparada, mas não com os ingredientes que deveriam ser preparados, vem ali uma bomba calórica, tá? E aí repercute o quê? Juntamente nesse aumento da obesidade. Então, o tipo de alimentação que é feito, os horários que são realmente consumidos e o sedentarismo devido a esse corre-corre que vivemos no dia a dia foi uma das coisas realmente que nos levou a esse aumento crescente da obesidade, que ele é crescente, né? Ele vem aí exponencial, esse aumento aí, cada vez mais, e hoje principalmente nos preocupa em crianças. Ô, Fábio, e quando a gente pode falar da área médica, porque a gente passou por isso. Se lembrar que a gente entrou na faculdade magro e dentro da faculdade a gente já ganha ali uns 20, 30 quilos e a gente vai para a residência, aquele estresse, não tinha horário de comer.
a gente ia tomar 2 litros de Coca-Cola como se fosse água no final do dia. Comia quando dava e quando comia qualquer coisa, bastante. Mas eu vejo que não é só o médico que engorda, as outras profissões também. Então, o estilo de vida também mudou? Ô Jefferson, o que a Patrícia falou aqui em relação à obesidade, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Hoje mesmo eu comentei com uma paciente, né, que eu atendi. Falei, pega uma foto das pessoas nos anos de 1940, 1950, você vai perceber, de famílias, você vai perceber que era todo mundo magro. Era todo mundo magro. A maioria das pessoas era magra. Você dificilmente encontrava algum obeso. Eu sei disso porque eu até falei pro paciente. Em 1976 tem uma foto que tinha acabado de nascer, aquele monte de gente na foto, não tinha um obeso. Hoje você pega as fotos das famílias, é totalmente ao contrário. Você pega todo mundo obeso, um ou outro que é magro. E o que aconteceu com a gente de lá para cá? Que na verdade hoje, em 2009 a curva empatou e virou, e hoje a curva está maior, né? O que aconteceu? A qualidade nutricional nossa mudou bastante. Muita gente às vezes até associa a questão do sedentarismo. Eu não acredito tanto nessa questão do sedentarismo. Eu não sei se tem algum estudo a respeito disso, eu acredito que não, mas se você observar hoje, todo mundo está preocupado em fazer uma caminhada, todo mundo está preocupado em ir para academia, as academias estão lotadas, as pessoas se movimentando, se andando e todo mundo continua engordando. Será que realmente nós estamos sedentários? Ou será que está muito relacionado àquilo que realmente a gente está comendo? Porque o grande problema, o sedentarismo é importante, mas a alimentação, aquilo que você coloca para dentro é muito mais importante do que necessariamente a atividade física que você faz. Tem estudos, eu até já falei uma vez, onde você compara pacientes que fazem só dietas, paciente que faz só atividade física e paciente que faz dieta e atividade física. O paciente que mais perde peso realmente é o paciente que faz dieta e atividade física. Mas na hora que você pega isolado o paciente da dieta e o paciente da atividade física, o paciente que perde peso sustentável da dieta, só da atividade física não perde. Entendeu? Então isso é muito complicado de mensurar por conta do estilo de vida como um todo que a gente leva hoje, da alimentação que é muito inadequada. Então, se eu não tiver um equilíbrio alimentar, dificilmente só com atividade física eu vou conseguir sustentar uma perda de peso. Então, quando você me pergunta se o estilo de vida, o sedentarismo é fundamental, talvez não. Eu acho que aquela Coca-Cola, aqueles 2 litros de Coca-Cola que a gente tomava lá na residência, que fez que a gente engordasse, não necessariamente o fato da gente não dedicar um tempo maior à atividade física. É importante? Mas não é só ela também, porque tem um monte de gente que está na academia todo dia e está obeso. Paty, o Fábio falou uma coisa que eu achei interessante. Eu lembro muito bem que na minha perda de peso, chegou um momento que, eu já estava fazendo triatlo. Então, assim, eu já estava voando, exercício todo dia, 2 treinos 2 vezes ao dia sim, dia não, eram 2 treinos. Então, eu corria de manhã e nadava no final da tarde. Só que eu cheguei numa posição onde o meu peso não baixava. Platô. Chegou no platô. Entendi que o começo, quando eu fazia a bioimpedância, importante você que tá ouvindo a gente, não é só peso, tá? Não é só peso, mas eu fazia a minha bioimpedância e eu via que assim, eu tava trocando massa gorda para massa magra. Ótimo. Mas chegou um momento que não ia. Aí parou tudo. E só saiu com uma coisa. Foi na hora que eu mudei a alimentação. Foi na hora que eu tirei o açúcar. Foi na hora que eu comecei a ter que tomar café sem açúcar. Na hora que eu deixei de tomar suco na hora do almoço e comia fruta. Então, essa é a realidade. E esse é o grande mistério da vida. É interessante como esse que você pontuou aí. Patrícia, eu parei, estava tudo bem. Eu estava reduzindo meu percentual de gordura, fazendo a troca, ganhando, né? Ficando do jeito que você queria. Mas chegou um momento que mesmo essa redução, ela parou. E aí ela só veio ter um start, realmente voltar, eu desestabilizar ali, mexer, quando eu comecei a dar mais um movimento, que era o quê? Eu reduzi o consumo de quê? Da ingestão, que na verdade tudo que quando você ingere o açúcar, ingere a fruta, que é uma frutose, que é um disacarídeo, que vai se quebrar lá e virar, absorver lá, quando chegar lá no depois do seu estômago, vai absorver e virar glicose. Então talvez às vezes as pessoas, elas... Não, eu digo que errem, mas elas não têm o conhecimento que muitos alimentos, mesmo você sendo aquela uvinha, mesmo sendo uma fruta, mesmo sendo aquele suquinho que é de maracujá preparado na hora pela mamãe ou por você ali, ou mesmo sendo aquele copinho de leite, né? Ali
mesmo sendo leite, que é um disacarídeo, mesmo sendo a frutose, que também é um disacarídeo, mesmo sendo ali aquele pãozinho integral, muitas vezes você tem uma liberação que vai ter uma diferença de tipo. Um alto índice glicêmico, um médio índice glicêmico ou um baixo índice glicêmico. E se esse alimento for um alto índice glicêmico, você vai ter uma liberação ali mais rápida de glicose, vai elevar ali seu nível de insulina e você vai fazer ali o quê? Muitas vezes, dependendo do tipo de alimentação, porque às vezes mesmo beliscando ali, Jeff, você está aumentando ali sua ingestão. E esse desequilíbrio nessa ingestão, que às vezes a gente perde, que a gente se perde muitas vezes porque ninguém vem pesando todo mundo. Imagina você que é um atleta, mas uma pessoa comum, ela não consegue ali nos mínimos detalhes. Mas muitas vezes essa ingestão descontrolada, mesmo de um alimento saudável como uma fruta, ou da ingestão de um suco, tá? Ele realmente vai parar, vai ali estacar ali aquele peso e vai lhe comprometer no teu resultado. Então, realmente é super importante você trabalhar ali, passar por um profissional, você trabalhar as medidas, você planejar dentro da tua realidade, porque o fato de você não conseguir seguir aquele planejamento daquele profissional, que às vezes você vai lá, ele entrega para você um planejamento, e aí você, por receio de dizer assim, não, eu não consigo fazer, você leva para casa. Mas ele está fora da tua realidade. E quando ele está fora da tua realidade, você não vai conseguir dar sequência, porque é muito mais importante a constância que ele faça todos os dias dentro da realidade dele, do jeito que ele consegue comprar, do jeito que ele consegue tomar, do jeito que é palatável para ele, do jeito que o horário que dá para ele programar, do jeito que ele vai conseguir fazer uma constância e vai conseguir ter um resultado. E aí, dentro desse resultado, essa alimentação ela é crucial. Porque se ele quiser perder peso, ele só vai perder peso, independente do tipo de alimentação, se ele fizer déficit calórico. Se ele conseguir consumir ali dentro do que ele precisa. Senão ele vai engordar. E aí, naquele momento que tu estava dentro daquele teu programa, onde você percebeu, não, eu vou ter que mexer na dieta. Então, se eu reduzir a quantidade de açúcar, se eu trocar esse suquinho, que realmente vai ter uma liberação mais rápida por uma fruta, ela vai fazer ali um consumo menor. Ela vai ter uma liberação menor e vai influenciar nesse teu processo da perda que você, ou na troca que você estava, dentro do projeto que você estava. É super interessante que a alimentação realmente ela tem um papel crucial dentro desse processo. Fábio, mas você que já trabalha com um paciente bariátrico já há muito tempo, tem uma coisa que eu acho sempre interessante. Eu me pego numa posição onde eu tenho uma rotina, tá tudo encaixado, alimentação, exercício físico, direitinho. Mas eu me pego às vezes, vamos dizer, eu tô com um projeto para fazer, eu tenho uma palestra para eu dar. E é onde eu fujo um pouquinho da rotina e onde eu me vejo, cara, assaltando a geladeira ali antes de dormir, plena consciência que eu não tô com fome. Eu comi durante o dia tudo que eu tinha que comer, jantei o que eu tinha que jantar. A barriga às vezes não tem nem mais espaço, mas de repente eu passo ali na geladeira, pego um queijinho, enrolo assim e como. Eu tô comendo emoção? Tá. Veja bem, você acabou de tocar num ponto. Eu tenho uma palestra, ou eu tenho uma viagem, ou eu tô com algum problema, então você fugiu um pouquinho do seu centro de equilíbrio. Então você acaba descontando na alimentação. Isso é muito comum. Aí você entra nos diferentes tipos de fome, né, que a gente tem, né? A gente tem a fome fisiológica, a fome emocional. Isso aí passa... E ainda tem a fome social ainda, tá? Isso aí passa a ser aquela fome emocional, porque você está um pouco ansioso, ou então você usou um termo interessante, eu passei na frente da geladeira, aí eu lembrei que tem comida na geladeira, é o hábito, você está entendendo? O hábito de abrir a geladeira e beliscar. Então a gente tem esse tipo de fome mesmo. Nem sempre as nossas fomes é a fome fisiológica, e na maioria das vezes, principalmente nesses momentos, é a fome emocional que ela está apertando a gente, que ela está batendo na tua porta, e a gente acaba consumindo comidas que não deveriam consumir. Por quê? Porque a gente acaba procurando uma sensação de bem-estar. Quando nós comemos, e o pior, nesse momento a gente procura alimentos mais palatáveis, né, com sabores não mais... É uma salada. Não, ninguém... Eles precisam... Você assalta cenoura? Nunca. Ah, Mas... tá. Você assaltou a cenoura? Alface? Não, mas é porque, na verdade, eles precisam ser liberados alimentos que simulem ali neurotransmissor, né? Simula, é onde eu ia fechar o raciocínio. Você não vai assaltar a sua geladeira com a cenoura. Não. Você vai assaltar com doce, com chocolate, porque aquilo libera neurotransmissores que vão te relaxar.
Se você, ao invés de fazer isso, fosse para a corrida e desse uma corridinha, você teria o mesmo relaxamento. Mas uma coisa que eu pergunto pro meu paciente, dentro lá no momento da consulta, é: o que que te relaxa? Quando a gente chega no emocional, a gente vem naqueles scripts, e aí você vai começar a perguntar para ele: quando você tá muito estressado? Eu vou perguntar para você. Posso perguntar? Pode. Quando você tá muito estressado, o que que relaxa, Jeff? Cara, nadar. Olha aí, nadar. Uma outra coisa. Senão, porque nadar você precisa da piscina, você depende Sim. do horário, Algo né? mais prático, Algo eu mais acho. prático. Mais prático, vinho. Calórico. Bom, calórico. Então, mas está certo. Então, quando eu pergunto para o paciente o que que lhe relaxa, por quê? Porque ele precisa começar, às vezes ele para e fica pensando, porque ele demora. Você respondeu muito rápido. Sim. Mas ele, o que que me relaxa? O que que me relaxa? Por quê? Porque nessas horas, quando você está muito ansioso por conta de um evento, por conta de um problema, por conta de amor, porque a gente vive de fases, dependendo da fase que você esteja, ou uma entrega no trabalho, ou um problema familiar, ou com um filho, alguma coisa. Isso está te causando um estresse, está te tirando daquela tua zona de conforto. E o que que vai relaxar você? E aí você tem que buscar essa coisa. Porque senão, um ser humano, quando ele está no momento desse, o que que mais relaxa? Ou é comida, ou é sexo, ou é atividade física, ou é droga ilícita ou não ilícita, né? Ou é compra. São, então, situações que são muito práticas, que todo mundo busca, a maioria das pessoas, Todos liberam dopamina. todos eles liberam. Reservatório de dopamina. E aí o que que você faz? Você busca, então, muitas vezes para você, não é atividade física, não está no momento, mas não vai buscar na comida, não vai buscar. Então busca outra coisa que te relaxa, que você já se conhece, tem um autoconhecimento da pessoa, né, de você. O que que busca? Porque aí você vai abrir a geladeira, não, eu não tô com fome. Porque eu acabei de comer ainda agora. Eu não tô com fome, eu tô ansioso. Você percebe que você busca aquela comida, você só pensa naquilo. E aí você precisa trabalhar um autocontrole, porque isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque é que nada, eu vou pegar mesmo aquele copo, aquela taça de vinho, enche aí, coloca mais um queijinho. Então, isso aí vai depender do momento desse autocontrole que você vai ter. E todo momento eu consigo fazer isso? Não consegue, né? Mas o fato de você só saber que você realmente tem controle, que não é aquele vinho, não é aquela comida, não é aquela coca que manda em você, porque você vai dizer, não, agora eu posso tomar, agora eu não posso tomar. Realmente esse autocontrole, esse equilíbrio que você vai ter. Mas esse conhecimento de você buscar isso, o que que te relaxa, te ajuda bastante. Fábio, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, eu e você, quando a gente fez residência de cirurgia, foi a época que estavam iniciando na nossa cidade cirurgias bariátricas. E sempre me vem na cabeça a história da compulsão. Vou contar uma história aqui. Tinha uma grande amiga que eu tava de férias, ou ela tava de férias, ela foi para Goiânia e ficou na minha casa. E um dia eu fui sair com ela. Ela era uma pessoa que era obesa e eu vi que ela tinha acabado de almoçar. Ela passou, me pegou, a gente foi para um local. Chegou lá, eu não tinha almoçado, ela almoçou de novo. Deu ali umas 2 horas, ele comeu de novo. A gente passou, tinha uma feira que ela começou, Jefferson, eu vou comprar isso aqui para você, vou comprar isso aqui para Kali, para minha esposa, vou comprar isso porque... E aí eu vi assim, compulsão. Esse paciente, trazendo para a cirurgia bariátrica, esse paciente que ainda não entendeu essa compulsão, quando ele faz a cirurgia bariátrica, para onde vai essa compulsão dele? Porque ela não vai acabar porque você cortou o estômago. Na verdade, esse paciente não deveria fazer a cirurgia bariátrica. Esse é o ponto. Mas vamos imaginar que ele conseguiu passar aí pelo crivo da psicologia. A psicologia até segurou ali um momento e passou. Isso, mas eu acho que talvez o mais interessante pensando nesse caso é nós entendermos a questão da compulsão que o paciente tem, esse vício que ele tem pela alimentação. Tá? A gente tem que vamos pensar por esse lado. O obeso é um paciente viciado. Eu sou um paciente viciado, você é um paciente viciado, porque nós dois continuamos obesos, porém mais controlados. A realidade é essa. E nós temos os nossos vícios por alimentos. Você é um cara que desconta teu vício em quê? Exercício físico. Todo Bingo. triatleta. Bingo. Então você transformou a tua compulsão, que era por comida, em... Tu busca a tua dose de dopamina na atividade física. Eu tenho um paciente que
buscou na compra, né? Tem uma paciente que ela foi para psiquiatra. Cara, o casamento dela, a vida dela virou um inferno. Por quê? Porque a mulher não podia ver nada e ela comprava tudo e comprava 10 canecas dessa aqui e passava na loja, achava mais 10 e comprava mais 10. Essa provavelmente poderia ser um perfil dessa tua amiga que almoçou de novo, lanchou, comeu, papapá. Entendeu? Você vai para atividade física. Eu também gosto muito de atividade física. Eu faço atividade física todo dia. É minha fonte de relaxar. É melhor do que eu comer. Entendeu? Eu tenho uma paciente, ficou gravado muito isso na minha cabeça. Já operei a paciente tipo em março. E tem aquela maratona aqui de Manaus em outubro. Você imagina, uma paciente que era obesa, 130 quilos. Eu operei em março, 6 meses depois. A mulher estava correndo 21 km nesse calor daqui de Manaus. A mulher não era atleta. Nunca tinha feito nada na vida. Você está entendendo? O que aconteceu com ela? A compulsão dela por comida foi para o exercício físico. Pode ir pro álcool. Por isso que tem aquela questão, o bariátrico vira alcoólatra. Não, não é o bariátrico que vira alcoólatra. Não é a bariátrica que faz ele virar alcoólatra. É porque talvez o álcool seja a fonte mais fácil depois da comida. Porque, por exemplo, é difícil fazer atividade física. Eu ia brigar quando ela falou sobre o que é que me relaxa a natação, mas 11 horas da noite eu não desço 11 horas da noite, eu vou beber vinho, é muito mais fácil. Exatamente. O que tá ali é a garrafa. É o que tá ali na tua frente, a garrafa. Você tá entendendo? O que tá mais fácil pra gente fazer é comer. Só que eu não posso mais comer porque eu fiz uma cirurgia bariátrica. Então isso não vai resolver o meu problema. O que eu faço? Eu vou beber. Então foi a bariátrica que fez eu ficar alcoólatra? Não. Foram as minhas escolhas. Ou muitas vezes ele fica beliscador. Beliscador. Vai pro sexo. Paciente. Rapaz, tudo que é vício que você imaginar, ele só migra. Isso se ele não se tratar. Que fique muito claro isso. Não é que todo mundo vai buscar isso. É porque o paciente bariátrico ele precisa entender que ele tem um problema de compulsão. Se ele não entender essa questão dessa compulsão dele e que ele precisa buscar tratamento e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, medicamentoso, ele acaba direcionando para algum desses vícios que a gente acabou de falar aqui. Então ele precisa ter essa consciência. E a partir do momento que ele tem essa consciência, ele busca ajuda, ele busca tratamento, ele consegue se controlar como qualquer outra doença a gente tem. Paty, sobre a fome, tem uma coisa, eu vi recente, tá? Mesmo sendo médico. Mas, e que eu entendo muito. Às vezes, existe um erro onde a gente acha que a gente está com fome e às vezes a gente está desidratado, às vezes a gente tem sede. É isso mesmo? Isso mesmo. Muitas vezes você acha que está com fome, né? Você tomar um copo de água, você realmente cessa, né? É igual aquela coisa que a gente fala, né? Você já ouviu isso? Você que faz triatleta, faz lá a maratona, ou faz lá, corre, mas não numa maratona, né? Porque aí realmente é outra situação. Mas uma pessoa que tá com taquicardia, ou uma pessoa que baixou e levantou e começou a fazer uma dieta, abaixou e levantou e tá com a visão, ficou com a visão toda escura, né? Teve uma vertigem. Aí ela vai dizer que é o quê, Jeff? Ela vai dizer que é comida. Que é comida. Hipoglicemia, né? Muitas vezes a gente não se hidrata adequadamente. E aí aquela sensação que você está, que pensa que é fome, é sede. Isso acontece principalmente, a gente vê, dentro que eu vejo na minha prática clínica, é uma pessoa que começou um tratamento, eu recebo muita mensagem pelo Instagram, porque eu comecei, mas eu comecei, rapidinho eu parei porque eu passei mal. E aí a minha mãe falou que eu estava fazendo uma hipoglicemia. A minha glicemia estava caindo porque eu parei de comer pouco. E a pessoa acima do peso, quantos quilos você tem? Qual é a sua altura? E aí a pessoa fala, né? E aí diz, não. Quantos litros de água você bebeu? Aí ele, não, acho que eu bebi... Você acha que você bebeu 2 litros? Você bebeu 2 litros? E muitas vezes você não consome a quantidade de líquido adequada. E isso muitas vezes é um sinal que vai dar aquela fome falsa, que você vai lá, bebe água, uma água geladinha, uma água com limão, né? Ou uma água saborizada, vai cessar essa fome. E isso acontece muito também à noite. À noite, a partir depois das 18 horas, 17 horas, que é o seu maior pico de insulina ali, você tem um pico ali, e aí você chega em casa, você vai abrindo tudo, parece que tá... eu como até o reboco das paredes quando eu chego em casa à noite, quando eu chego do trabalho. Então, será que você está com fome? Então, muitas vezes você nem se hidratou durante o dia, você passou o dia todo sentado naquela cadeira, ou aquela pessoa que diz assim, não, doutor, eu não tomo muita água porque eu não quero ir várias vezes no banheiro no meu trabalho. Então, são coisas, são hábitos errados,
Muitas vezes essa pessoa não tem essa orientação, mas o consumo de água adequado não ajuda simplesmente só a desmascarar, né, verdade, né? Resolver um problema de uma fome que você tem ali, a sensação e às vezes a sede. Mas muitas vezes dentro de que você está começando um processo de emagrecimento, um processo de mudança ali no padrão alimentar, e você pode ter uma vertigem, pode ter dor de cabeça, pode ter mal-estar, pode ter dor, na verdade, aquela gripe low carb que a gente fala, por conta que você não faz o consumo de água ou mesmo reposição de eletrólitos adequada. Tem uma coisa que eu sempre dou uma cutucada com os amigos ou com o paciente, muito assim, se pesa na sexta-feira e aí depois você se pesa, chuta o balde, se pesa na segunda-feira. E se você beber água adequado, quando for na quarta ou na quinta-feira, você já desinchou. Desinchou. Aí o que o pessoal faz? Aí quer diurético. É. Né? Eu não quero beber água. Ele Não. não entende. Ele quer, não, eu tô inchado, o que é que faz? Toma diurético. Sobrecarrega o rim dele, esfolia, Mas você entra tudo. Só não faz a coisa mais simples. quer beber água. Quer beber água, né? E eu digo pro meu paciente, só para completar aqui, para as pessoas pode que mandar seguem, ver. né? Eu digo pro meu paciente, como é que eu vou saber a quantidade de água que eu bebo? 2 litros, 3 litros? Porque vai ser de acordo com o peso. Sim. Qual a orientação que eu dou para eles? Você pega seu peso, o básico, é o básico, porque ele não vai saber quanto é que se vai ser 35, se vai ser 40. Pegue seu peso, é o mínimo. E aí eles pulam, Jeff. Pegue seu peso, quantos quilos você pesa? Eu peso 80. Multiplica por 30. Então, você vai beber 30 ml por quilo de peso. 30, mas doutora, mas é 2 litros e 400, eu só bebo 2. Então, você já está bebendo o mínimo do mínimo. Menos do mínimo, né? Menos, né? Você já tá em débito aí, né? Pô? Já está em débito. Então, se você tem 80 quilos, vai começar uma mudança no seu padrão. Eu vou tirar tudo que é pão. Vai reduzir a quantidade de carboidrato. Ele vai sentir o quê? Ele vai sentir mal-estar. Ele não está conseguindo a quantidade de água correta. E aí, quando cair aquele nível de insulina dele, ele vai começar a perder mais magnésio pela urina, perder mais potássio, vai fazer um desequilíbrio, aí ele vai começar com aqueles sintomas. Não, eu tenho que parar porque eu comecei uma dieta, eu já comecei a passar mal, é porque eu tô comendo pouco, aí me deu uma bola. E era só água, uma coisa básica. Fábio, você falou sobre... Desculpe, os tipos de fome, cara. Quais são Você falou da fome emocional, da fome... Social, a vontade é de isso que eu comer. queria. Qual é essa fome social? Me explica aí. Essa daí pra mim é nova. Vamos Você lá. acabou de citar um exemplo de fome social da sua amiga. Ela já tinha almoçado. Ela chegou se com encontrou você. com você. Você ainda não tinha almoçado. Você foi almoçar. O que ela fez? Almoçou de novo. Almoçou de social. novo. Você janta em casa. Aí eu te ligo, Gerson, quanto tempo a gente não se vê? Vamos sair para jantar. Aí você nem pensa para falar que você já jantou. Vamos. Ou então você até vai com a intenção de não comer. Mas quando você chega lá, que você vê aquele prato gostoso, ou aquele restaurante que tem aquele cardápio que você gosta, você acaba comendo. Esse é um tipo de fome social. E nós somos seres sociáveis. A gente vive se relacionando com um monte de pessoas, com um monte de gente. Você vai para um congresso, você vai para uma palestra. Quando acabar a tua palestra, lá o que você vai fazer? Será que eu vou querer alface, cara? O brócolis. O brócolis. Você vai jantar com seus amigos e abrir uma boa garrafa de vinho. Entendeu? Então é isso. Então a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. E a fome social é exatamente essa. Tá? É quando você já não está mais com fome, você já fez sua refeição, ou mesmo não fez sua refeição, mas pelo movimento social que você vive, o momento social que você está, você acaba consumindo, comendo também. Interessante, né? É legal, porque... A gente não percebe isso. Não, sim. Você vai no aniversário, ou você vai para um happy hour, ou você vai para um coffee break, você já comeu, mas só pelo fato de você estar lá e todo mundo está comendo, é a fome social. Você se sente obrigado também a beliscar. E eu não tenho... Quando eu vou pra festa de criança, realmente, eu não tenho nenhum crivo, porque eu não quero jantar. Jantar eu tenho em casa. Massa, carne, eu quero um hambúrguerzinho, eu quero o cachorro quente. Eu já tenho uma estratégia totalmente diferente da sua. Fale. Se você me chamar para ir para o aniversário do teu filho, sabe o que eu vou fazer? Sair de casa? Jantar. Sabe por que eu vou jantar? Sim. Porque se eu chegar na festa do aniversário do teu filho com muita fome, eu vou comer um hambúrguerzinho, vou ter a fome social também, tá? Certo. Eu vou comer um hambúrguerzinho, vou comer o crepezinho, mas eu vou comer muito menos, sabe por quê? Porque eu já não tô com aquela fome toda. Agora, se eu chegar no aniversário de criança, varado de fome, meu amigo... Você vai aumentar a quantidade. Então,
É Interessante. trabalhar autoconhecimento, aquilo que a Patrícia falou lá no início. Cada um tem que trabalhar seu autoconhecimento, seus pontos de fraquezas e criar uma estratégia para poder minimizar o dano. Eu vou pro teu aniversário do teu filho, eu não vou chegar lá e ser o tio chato que não come Não nada. comer nada. Para não ser o tio chato que não come nada, o que eu faço? Eu me preparo para ir para o aniversário. Eu chego lá, eu vou comer muito menos, você é de concordar comigo. Sim. Se eu jantei normalmente, fiz meu dia a dia, minha rotina normal, em vez de eu chegar lá e comer 5 crepes, eu vou comer só 1, 2. Mas reduz a quantidade. É interessante, e aí eu vou perguntar uma outra coisa em cima. A gente está falando sobre fome social, sobre a fome fisiológica e sobre a parte emocional. É fome biológica também. Biológica, né? Mas vamos lá. E quando a gente puxa, que quando você falou, eu lembrei de uma história muito engraçada, que é o seguinte: dentro da Vila Militar, adolescente, eu e meu irmão, a gente comia muito. Adolescente come uma draga, né? Passa o dia todinho comendo. Só que a tática dela quando a gente ia para os aniversários é que ela fazia alguma coisa para jantar que a gente gostava muito. Por quê? Porque a gente chegava lá e beliscava só. E aí as pessoas saíam falando assim: olha, os filhos da Baiana são educados. super educados. Os outros aqui, todo mundo se matando de fome, os filhos da Baiana. E aí a minha pergunta é: de onde vem qual o peso também da alimentação que a gente passa para os nossos filhos? Isso repercute lá na frente? Quer falar, doutora Pode Patrícia? falar. Às Jefferson. vezes a gente diverge, mas a gente está aqui para isso mesmo. Vai. Não, manda uma. Ó, ela é quem manda em casa, viu? Tu, cuidado, você quer dormir no sofá hoje ou não, você que sabe. Não vai ter nenhuma DR aqui. Podem ficar tranquilos. Jefferson, eu já operei da mesma família Sei. 6 pessoas. É genética? Não. São hábitos. E se você pegar o hábito dessas pessoas, você acaba copiando. Observa que ela copia o hábito dos pais. Você quer botar o dedo na ferida? É quando chega um paciente comigo no consultório para poder fazer uma primeira consulta de cirurgia bariátrica com o filho. E eu falo para o paciente: se você não mudar, eu vou te operar agora e daqui a pouco eu vou operar tua filha. Aí você dá-lhe um tapa com o dedo de luva. Que foi mais ou menos o que aconteceu contigo. Foi. Quer contar ou eu conto? Eu posso contar. Então é o seguinte: a minha irmã, com 24 anos, na sala de cirurgia, o Fábio olha pra mim fazendo a bariátrica. Minha mãe já tinha operado bariátrica, já tava minha irmã operando bariátrica. E o Fábio olha pra mim e fala assim: quando eu marco a sua cirurgia? E eu vou dizer, Fábio, isso é marcante. Tipo, eu te contei até hoje, porque eu saí dali e fiquei pensando assim: será que esse é meu fim? Esse é meu destino? Porque aí eu vou entrar numa coisa que você pode complementar. Quando eu morava em Recife, a minha mãe trabalhava fora, ela não tinha tempo de cozinhar. Então a menina que fazia comida lá em casa, ela sempre fazia uma comida muito bacana e saudável. Quando chega em Manaus, a minha mãe, somos 4 filhos, parou de trabalhar, foi tomar conta dos meninos. E ela começou a cozinhar, só que a minha mãe, baiana. Comida muito pesada, comidas gordurosas. Você lembra quantas vezes você foi lá em casa para comer vatapá? E aí eu saí exatamente de 68 quilos. Eu lembro que eu cheguei em Manaus com 68 quilos para 120, cara. Sua mãe aprendeu a fazer essas comidas com quem? Com a mãe dela. Tua mãe fez bariátrica. Tua irmã fez bariátrica. Então, assim, vai passando os hábitos, Jefferson. Não tem, porque veja bem, se você tomar Coca-Cola, como é que tu vai falar pro teu filho não tomar Coca-Cola? Que envergadura moral você. Que envergadura moral. Eu fumo. Meu filho, não fume não, porque fumar faz mal. Que envergadura, que argumento eu vou ter para poder fazer isso? Se eu como pizza, tomo refrigerante, como doce, como é que eu vou falar pro meu filho não comer? Então, naturalmente, os filhos vão copiando os hábitos da gente. E hoje, muito mais cedo, a Patrícia, uma das primeiras falas dela, falou da obesidade da criança, obesidade infantil. Hoje, muito mais cedo, é o que eu falo. Essa semana mesmo tinha uma paciente lá que tá velha, e a filha dela. A mãe vai fazer cirurgia bariátrica, vai operar segunda-feira. E a filha dela tava lá. Eu perguntei, a filha dela magrinha, novinha, 18 anos de idade, eu perguntei: e você come direitinho? Não, doutor, ela come uma porcaria, come pior do que eu, a mãe falou.
Aí eu falei assim, aí eu brinquei com ela, se você não se cuidar, quando você tiver da idade da tua mãe até mais nova, você vai estar aqui te operando. Só que daqui 20 anos, eu falei, daqui 20 anos você não vai operar comigo não, que eu não vou estar mais operando não. Você vai ter que operar com outro, vai operar com meu filho, brinquei com ela, né? Mas enfim, são as coisas, Jéssica, que as pessoas vão passando os hábitos. E hoje a facilidade é muito maior, o assédio nutricional que a gente tem é muito maior, porque veja bem, você está deitado lá na televisão assistindo um jogo de futebol, aí, pô, quem aparece? McDonald's. iFood. iFood. iFood? Não sei nem se a gente pode falar nome. Aparece uma propaganda lá, depois a edição tira, se não puder. Comida por delivery. Comida por delivery. Aí o cara faz o quê? Deitado no sofá, puxa a mão aqui. Pim. Essa daí é a fome, essa é a vontade de comer. Essa é a vontade de comer. Porque existe a fome fisiológica, existe a fome psicológica. E a fome psicológica ela é dividida em fome social, a vontade de comer e a fome emocional. E aí você acabou, eu estava esperando, eu ia relatar, mas aí você acabou de dar aí. É a pessoa que vê na televisão, eu vi um bolo da Ana Maria Braga. Ela vai passar o dia pensando num bolo parecido com o da Ana Maria Braga. E ela só vai parar quando ela vai lá, ou ela vai comprar, ou ela vai fazer, mas ela vai. É a vontade de comer. E essa vontade de comer, ela... E é uma coisa que você falou, Fábio, que é importante as pessoas... A gente é visual. Visual. As glândulas salivares da gente, elas produzem saliva só de ver. Só a gente tá falando aqui, já tá produzindo saliva. Tem um dado que é interessante. Tem um dado interessante, até no livro de anatomia da gente, que ele fala o seguinte: por dia, em média, a gente vai produzir de 1.200 a 1.500 ml de saliva. E eles baixam para 40 ml quando a gente está dormindo. Por quê? Porque você não tem um estímulo visual. Exatamente. E aí, é por isso que até os dentistas falam muito isso. A importância de escovar os dentes antes de dormir, porque você vai ter todo aquele tempo que não vai ter saliva. Vai ter. Durante o dia tá lavando, né? À noite tá não lavando, tá. Não tá. Mas essa vontade de comer, cara, eu acho que vai somar o que você falou lá no começo. É um do grande diferencial pra gente ter essa obesidade toda, porque tá ali. Vontade, facilidade e a qualidade, né? É a qualidade. E aí você entra dentro de uma situação onde quando você fala pra mim aí, Patrícia, basta eu olhar, já tô salivando. Então começa pelo olhar, né? Sim. E aí quando você passa pelas aquelas vitrine, aquelas comidas lindas, né? Chega a ser e aí você tem aquele estigma que comida saudável, ela não é bonita daquele jeito, ela não é colorida, ela não é gostosa, né? E ela não traz aquilo pra você. E é uma coisa que a gente precisa quebrar, que a gente precisa mudar. Paty, eu vou perguntar pra ti, não sei se existe uma resposta, mas eu lembro muito bem que quando eu venho perdendo os 40 quilos, eu entrei no reeducação alimentar, comecei a ter novos hábitos. E eu lembro muito bem que uma vez eu me peguei passando uma propaganda e era uma tábua cheio de hambúrguer, cheio de coisa, e o cara pegava como se fosse um cheddar em uma panela e jogava em cima de tudo. Aquela cena linda, né? Só que o que eu parei para pensar naquele momento? Se fosse há 5 anos atrás, cara, eu ia salivar e eu ia estar naquele desejo. Hoje em dia eu consigo olhar aquilo e, cara, só de imaginar o que tem de fritura, o que tem ali, eu já não tenho mais... Né? Quando é que muda? Como muda? Existe uma forma ou um tempo pra gente entender que depois que você mudou o hábito, a sua cabeça vai pensar diferente? Eu acho que, né, a gente vai pensar diferente, eu não sei te dizer realmente assim se tem um tempo. A gente fala assim que a gente tem aí um estudo, né, que ele fala de 21 a 66 dias você pode fazer essa mudança para realmente você adquirir um novo hábito. Mas aí eu acho que aí também vai ter muito controle. Porque você tem um histórico, né? Esse conhecimento que você traz, realmente de saber, isso é minha opinião, isso é pessoal. Sim, lógico. Esse conhecimento que você traz, da mudança que você quer gerar para você, pro Vini, para sua família, realmente, para você, porque você busca isso aí, quando você viu a sua irmã lá naquela mesa de cirurgia, você falou, opa, eu não quero isso para mim. E eu também não quero isso, porque meus filhos, eles não conseguem dizer para assim, papai, ó, isso não é saudável. Eles não conseguem argumentar para você. Então, ele só copia. Ele só vai absorvendo como se fosse uma esponjinha.
Então, essa mudança que você fez, dentro dessa essa programação que você começou a retirar do seu dia a dia, e na hora que você viu novamente, você pode até lembrar que um dia foi gostoso, mas você já decidiu para você, não, aquilo ali eu não quero para mim. Então, o conhecimento, para mim, na minha opinião, ele liberta. Então, quando você começou a perceber, porque às vezes até tu poderia dizer assim, ó, eu sei que faz mal. Eu sei que quando você comia, eu sabia que fazia mal, mas você não tinha ainda a clareza, você não tinha saber o que eu queria para mim, talvez. E naquele momento que você realmente fez essa virada de chave, olha, eu não quero isso para ti. Então tu começou, isso é uma coisa que eu aplico para mim, quando eu sei o que eu quero, eu começo a aproximar tudo que vai me levar para mais próximo do que eu quero chegar. Tudo que vai me distanciar de onde eu quero chegar, eu vou começar também a dizer não. Então, para mim é isso. Quando o ser humano ele sabe onde ele quer chegar, que ele quer saber que naquele estado ele não quer se encontrar, automaticamente, talvez pelo conhecimento, ele começa a aproximar, sem mesmo saber o que ele quer, e ele começa a afastar realmente tudo aquilo que vai distanciar ele de onde ele quer chegar. Isso é a minha concepção que eu aplico para mim. Na verdade, eu acho que às vezes as pessoas fazem inconscientemente, ou mesmo não pensando disso aí, mas eu acho que é o que ela aplica. E aí, essa geração de hábito é realmente dentro desse prazo que as pessoas que têm a apresentação, né? Mas não necessariamente que acontece com todo mundo. Fantástico que a Patrícia falou e endossa também a questão dos hábitos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro chamado Hábitos Atômicos. Interessante. Esse não. Não? Esse não. Você vai Leia. receber amanhã ele, Obrigado. de presente. Funciona da seguinte maneira. A gente funciona como um clique-rod. Uma startou, você fica cego. Você começou. Vai. Você só para quando você já viu que acabou. Entendeu? Porque você tem os hábitos de fazer. O nosso organismo, ele é muito automatizado. Entendeu? A gente começou a falar de comida, eu comecei a salivar. Você também deve ter salivado, Sim. você também deve ter salivado. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando a gente começa a comer qualquer coisa doce, né? Eu boto se aqui fosse um café com açúcar. Senti o paladar doce na boca, o meu organismo automaticamente já começa a desencadear todo o processo para produzir insulina para poder consumir aquele doce. Então, nós somos muito automatizados. Então, Jefferson, o que acontece? A gente cria os hábitos para poder fazer as coisas. E quando a gente vê, já foi. Entendeu? Lá em casa, por exemplo, quando eu mudei minha alimentação, eu proibi a Patrícia de colocar chocolate na geladeira. Porque ela é daquele jeito, ela vai lá como um quadradinho daquele. O que acontece com o resto da barra? Fábio, passa lá e O come. Fábio passava lá e comia, passava. Eu não sei quando foi. Esse O timer eu não sei, Jefferson. Mas o que aconteceu? Houve uma desprogramação. Mas sabe, dentro disso aqui que tá falando, que é super interessante, que você falou, lembrou do hábito atômico, é o seguinte, é você ter o autoconhecimento mesmo. Olha só, olha um hábito. O cerebelo, ele já vem automático. É igual que você faz sempre aquele trajeto, e às vezes você vai para um outro, mas quando você viu, você está naquele trajeto que você não deveria estar. Sim. Pô, o cerebelo. E aí, o que acontece? A pessoa chega em casa, ela joga a bolsa, aí ela pega, deita no sofá, tira o sapato, pega o controle e ela vai o quê? Na geladeira. Começa a se observar o que você faz. Isso é um hábito. Você precisa desconstruir esse hábito. Então, se eu chego todos os dias, se eu deito na minha TV, se eu deito na frente da minha TV, se eu pego o controle, ligo a TV e já vou automaticamente, já vem a sensação que eu tenho que ir na geladeira pegar, eu não vou deitar no sofá. Eu preciso mudar. Eu preciso desconstruir. preciso É uma mudar. desconstrução. Eu preciso chegar e Eu já... preciso reprogramar a minha cabeça. Por exemplo, lá em casa, para mim, eu não comer chocolate, o que foi feito de reprogramação? Parou de comprar. Essa semana mesmo, eu vi, um chocolate deve estar vencendo na geladeira. Que a Patrícia comprou um chocolate que é 80% para poder fazer um negócio dela agora. Tá lá. Eu não sinto mais um sinto de vontade. Então é reprogramação mesmo mental. Agora, aí tem que ter um neurocientista. A doutora Patrícia, que faz mestrado em neurociência, ela deveria explicar isso melhor pra gente. Assim, sabe uma coisa que eu me peguei agora? Toda vez que eu ia viajar a São Paulo, eu já começava chutando balde no aeroporto. No aeroporto. Eu já começava ali, pedia um cappuccino, começava a comer alguma besteira. Já ia pensando em todos os restaurantes gordos que tem em São Paulo. E hoje em dia eu chego lá, eu já sei onde tem tomar um café, não vou fazer propaganda, mas tem um local de um grande amigo que eu pedi pra ele, eu falei, cara, dentro do aeroporto, cara, vende uma salada de fruta, porque eu não tô afim de comer salgado, eu tô querendo comer uma salada de fruta.
E eu já sei onde eu vou descer lá, eu já sei onde é que vai ter um local onde vai ter uma salada bacana, onde vai ter um peixe. Não é que eu não vou deixar de comer Sim. as outras coisas, mas hoje em dia eu me prego na reprogramação porque eu já penso nisso. Me veio na cabeça isso. Eu chegava, eu já Era começava. automático. Não, eu já almoçava em casa já pensando, falei, cara, vou tomar aquele cappuccino lá no Cappuccino, aeroporto. programado. Vou começar a chutar um balde Já com a no vida. aeroporto, já vou comprar um pacote de pão de queijo para ir comer no Exatamente. avião. Vai que dá fome. Não ia dar fome. não. Porque em casa eu não tenho fome naquele horário. Mas tá no aeroporto, tá dentro hábito. do aeroporto, do avião, É o abre o pacote. clique rod. Então, quer dizer, o fato de você criou um hábito. Qual que era teu hábito? Tipo aeroporto, comer no aeroporto, tomar um cappuccino, comer uma besteira, comer em São Paulo. Então, toda vez que você viajar, você já criava esse hábito. Então, a gente precisa trabalhar essa desprogramação para que a gente desconstrução desse hábito. Meninos, olha só, a gente já estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu achei maravilhoso, eu acho que a gente tinha que fazer outros. A gente vai destrinchar aqui esse podcast. Mas assim, eu queria primeiro agradecer vocês. Eu queria também, Paty, que vocês deixassem as redes sociais. Tanto a pessoal de vocês, também do STO, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Comece aí para dizer as redes sociais da clínica, os serviços, para dizer. O Instagram é Dr. Fábio Rodrigues Manaus e eu atendo no STO, né, que é o Serviço de Tratamento da Obesidade, lá na IVE, que é outra clínica, outra unidade que a gente tem também, e chama IVE Biastel. IVE Biastel, Vida. o Instagram é IVE Biastel. Então eu atendo esses dois locais. Bom, como o Jeff já falou, sou cirurgião bariátrico aí, já milito nisso desde 2015. Entendi por que não comecei antes, tá, Jefferson? Porque era obeso. Eu terminei minha residência. Hoje eu vi uma foto minha de quando eu terminei minha residência. Eu terminei minha residência com 120 quilos. Residência de cirurgia geral, quem terminou junto. 120 quilos. Então eu falava que eu não gostava de fazer cirurgia bariátrica. Eu falava. Como que eu não gostava? Eu negava o problema, entendeu, Jefferson? Porque eu não queria mudar. Quando eu entendi isso e eu mudei, facilmente eu migrei para aquilo que eu gosto. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa do que não seja tratando obesidade, entendeu? Ajudando as pessoas. Então isso é muito interessante e a gente está aí para poder ajudar todo mundo. Você acha também, Fábio, antes, já só pegando um gancho, último gancho, você não acha também que por você ser obeso, nós fomos obesos, eu acho que uma das grandes... Sabe uma foto que para mim é emblemática, cara? Quando a gente foi para Campos do Jordão, a gente fez o Letap. A gente vai para uma competição de ciclismo, então aqueles dois amigos que viviam tomando Coca-Cola a noite toda, dormia mal, vivia de plantão, vivia rodando o trabalho e de repente uma vida completamente diferente, hábitos alimentares diferentes. Cara, congregando por causa de um esporte e o ciclismo maravilhoso, mas eu acho que tudo isso, a minha visão, tá? De que acaba que você vai tratar os seus pacientes de forma diferente porque você já teve a dor dele. Exatamente. Você tem mais empatia com o paciente, você tem mais... Eu falo para a Patrícia, eu tenho a cabeça de gordo, então eu entendo melhor o obeso do que ela que nunca foi gorda. Nós entendemos. Nós entendemos. Não que ela não entenda, muito pelo contrário. Ela entende muito bem, com muita maestria o que ela fala. Mas a gente acaba sabendo na pele o que é que ele passa. Tem um profissional da área da saúde, que eu vou operar ele. Eu não vou citar nem a especialidade dele aqui para não linkar, que ele trabalha com obesidade e o cara se perdeu. Entendeu? E eu falei para ele, falei, cara, você vai ter a oportunidade de ser o melhor profissional dentro da tua área do que você faz. Sabe por quê? Porque você vai ter experiência de tudo. Você já foi magro, você já foi obeso, você já emagreceu através de tratamento clínico, você voltou a ser obeso, você vai passar pela cirurgia bariátrica. Olha o know-how que você tem para poder passar para o teu paciente na hora que você vira essa chave. Então, realmente, a gente acaba tendo muita empatia com o paciente. Eu acho que a grande questão é você ter empatia e saber entender um pouco o outro lado. Entender que o cara, ninguém é obeso porque quer não, Jefferson.
Ninguém é obeso que quer, não. As pessoas olham para o obeso e acham que a pessoa obesa é porque ela é preguiçosa, porque não tem força de vontade, não é, a pessoa é doente. Nós precisamos mudar essa mentalidade que nós, médicos mesmo, muitas vezes não entendemos. Obesidade é uma doença. Enquanto nós não virarmos essa chave, esse entendimento que é uma doença, ninguém é obeso porque quer, ninguém é obeso porque é preguiçoso, ninguém é obeso porque não tem força de vontade, a gente vai ter muita dificuldade de tratar essa doença tão complicada e que cada vez mais está aumentando. Agora vamos lá. Sociais, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. E aí comentar que eles eram meus professores, né? Mas eu vi realmente toda essa evolução deles e eu fico muito feliz porque não é só emagrecer. Emagrecer foi só um ponto. Então, quando eu vi o meu professor Jefferson, onde ele já falava lá atrás, apesar de estar acima do peso, ele tinha uma mente totalmente diferenciada, de sair da residência, de pensar diferente, ele pensar... andar fora da manada, né? Porque às vezes a gente anda todo mundo aqui, todo mundo faz a mesma coisa. E eles, não, cara, esse cara é doido, ele tá fora, né? Porque ele tem que fazer isso. E aquilo lá me atraiu uma admiração, né? Porque você não precisa ser igual a todo mundo. Você só precisa saber o que você quer. E desde o início, eu percebia que o professor Jefferson, ele era realmente um diferencial, porque ele sabia o que ele quer, ele ia contra todo mundo, porque ele ia dizer assim, não, você vai se quebrar, você tá indo aí, você não vai ganhar dinheiro, não, você não vai entrar aí, todo cirurgião que se forma tem que entrar ali, naquele, né? Não vou, eu vou para ali. E aí isso me traz realmente uma felicidade muito grande e um orgulho, né, por poder participar, fazer parte, né, compartilhar com você toda essa sua trajetória vitoriosa, porque realmente cada vez mais parabéns pelo seu livro, tá? Obrigado. Realmente fiquei muito feliz, aquela capa ali é fantástica, a frase, né, ali é fantástica, eu realmente só tenho a parabenizá-lo, né, e comemorar com você estar aqui no palco aplaudindo, né, entendeu? Nessa plateia, sua trajetória. E minhas redes sociais agora @doutora Patrícia Santiago. Eu sou médica e tenho um prazer enorme, uma satisfação em conduzir meus pacientes nessa trajetória tão difícil que é a obesidade. Como o Fábio colocou, realmente as pessoas às vezes não vê como um estado, mas é realmente uma doença. E muitas vezes você amanhece, você acorda numa segunda-feira dizendo que você vai começar e quando chega o final do dia você já está todo atropelado. E aí saiba que não é porque você não tem força de vontade, não é porque você não sabe fazer, não é porque você não quer emagrecer, mas porque é uma doença. E eu sempre comparo a diferença de uma pessoa que faz uso, é forte, mas ela precisa ser dita. A diferença de uma pessoa que faz uso de drogas ilícitas e uma pessoa que faz uso de alimentos açucarados, eles têm a mesma liberação de neurotransmissor. Só que essa aqui, que faz uso de drogas ilícitas, ela não machuca só ela machuca todo o meio que ela vive, né? Todo o meio social, pai, mãe. E esse aqui, que faz uso só do açúcar, ele está machucando silenciosamente, adocicadamente, destruindo, fazendo esse paciente engordar, inflamar, né? Trabalhar toda a parte, porque na verdade todo dia ele se mutila. Ele esmiuça a mentalidade dele, porque ele diz assim, eu vou para a academia, hoje eu não vou comer e no final do dia. São pequenas derrotas que ele faz todo dia. Isso acaba com a mentalidade dele. E essa esmiuçar como ele faz, e com o que ele ouve, dificulta muito mais esse processo. Então, eu sou médica e ajudo você a passar por essa trajetória da forma mais fácil, entendendo a sua realidade. Meninos, não tem nem mais o que falar. Não sei porque o Fábio participou hoje, porque só a Patrícia aqui já... Show! Show! Pessoal, beijo no coração. Até o próximo Jeff Podcast. Abraço.